Dando início aqui, só fazendo uma breve apresentação, somos da JB3 Investimentos, eu sou o Jorge Barbato Neto, sou CEO e fundador da empresa. Estou aqui com o meu diretor operacional, Guilherme Faraco, e com o nosso head de automação IA, o João Mendes. Primeiro, pessoal, acho que queria inaugurar aqui a fala. Para mim é uma honra muito grande estar com duas pessoas aqui, dois sócios meus que eu me orgulho muito aí em ter no time, tanto o Giga quanto o João, duas pessoas que eu admiro bastante aí, então acho que é uma realização aqui estar com vocês dois aqui nesse momento. Agradecer também o pessoal da Tocato, o Fernando, a Ana pelo convite. Parabenizar pelo evento aqui, acho que está sensacional, bastante gente, muita coisa bacana de qualidade. Vamos lá para o que interessa, apresentar um pouco aqui da JB3, acho que só dar um contexto para vocês e depois a gente passa a bola para o Giga e para o João aí para eles entrarem aí no que interessa. Mas a JB3 nasceu aqui em Florianópolis no ano de 2010, então a gente está há 16 anos na estrada. Nós somos uma empresa de investimentos que por muito tempo a gente atuou como uma assessoria voltada para a distribuição de produtos financeiros, vinculada à XP Investimentos, que é a maior corretora do Brasil. E tivemos uma trajetória bem bacana aí nesse sentido, como um canal de vendas bem relevante aqui na região sul. Tanto que a gente tem hoje unidades em Florianópolis, em São José, Tubarão aqui no sul do estado e também em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Hoje o nosso time é composto por 150 pessoas. A gente hoje cuida de praticamente aí 4 bilhões, um pouco mais do que isso, dos nossos clientes, com 12 mil clientes totais e praticamente 8 mil clientes ativos. A minha fala aqui, pessoal, eu acho que eu vou trazer bem para uma linha da questão da clareza da estratégia, tá? E aí eu explico para vocês porquê e depois a nossa fala aqui ela vai se desenrolar nesse sentido do que a clareza na estratégia ela orienta a tomada de decisão, tanto tática como operacional, e é por isso que eu acho que a gente tem bastante sucesso aí quando a gente olha para a tecnologia dentro da JB3. Nossa equipe é muito enxuta nesse sentido, mas eu acho que o nosso diferencial é o que a gente sabe bem para onde a gente está indo e o que a gente precisa fazer para alcançar nossos objetivos. E aí usar a tecnologia e ter as pessoas certas para isso é fundamental. Mas enfim, quando eu falo de clareza, à frente da empresa, eu demorei bastante tempo, talvez aí pegando um marco temporal aí no ano de 2022, foi quando eu percebi que depois de 12 anos, né, então é até meio curioso eu dizer isso para vocês, mas 12 anos a empresa ela já tinha praticamente aí 2 bilhões sob custódia, a gente já era mais de 50 pessoas no time e a gente seguia simplesmente surfando conforme a maré e a gente não tinha tanta clareza assim, porque hoje o nosso negócio ele segue um padrão, né? A gente funciona como um sistema de franquias da XP e a gente simplesmente abria contas, atendia novos clientes, enfim, de maneira bem automática. Ali foi o que a gente aprendeu a fazer, a gente soube fazer muito bem isso ao longo do tempo. Mas a gente teve um consultor externo que em determinado momento, lá em 2022, perguntou pra gente, falou, pô, beleza, agora me fala claramente, estava num board assim, e esse consultor perguntou, fala claramente, então para onde vocês estão indo, qual é o diferencial da empresa de vocês perante o resto dos concorrentes. A gente em 4, 5 pessoas, todo mundo se embaranou todo, não sabia o que dizer, então assim, são perguntas muito básicas e 2 noites depois daquilo ali eu não conseguia dormir porque eu não conseguia responder essas perguntas e a minha resposta era diferente, por exemplo, da do Giga, da do João e outros sócios naquele momento. Então, naquele momento ali a gente aprendeu como empresa que quando você tem uma clareza para onde você está indo, um objetivo muito claro, muito simples, que toda a empresa, todos os clientes, todos os seus parceiros
precisam entender o seu posicionamento, para onde você está indo, muda completamente o jogo. Dali a gente praticamente saiu de 30 assessores comerciais no time, 50 pessoas, para praticamente aí 150 pessoas. A gente triplicou o tamanho da empresa. E aí a gente criou o nosso programa de formação, que foi a nossa primeira alavanca e o nosso primeiro objetivo como empresa. E de um tempo para cá, pessoal, a gente praticamente aí deu uma guinada aí na nossa visão, que é basicamente aí a gente, enfim, se transformou, e o nosso posicionamento agora, a gente entende que a gente tem um espaço muito grande para se tornar um player bem relevante regionalmente. Então, até então a gente adotava uma estratégia de crescimento a nível nacional, e a gente entendeu que basicamente hoje o mercado financeiro ele acontece na Faria Lima, eixo Rio-São Paulo, e quando a gente olha para a região onde a gente está situado, onde a gente tem as nossas unidades, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente vê que o mercado financeiro praticamente ele inexiste. A gente fazia uma parte da cadeia, e essa parte da cadeia, o que ela é? A gente fazia a distribuição de produtos prontos que já vinham lá da Faria Lima empacotados. Só que hoje a gente tem, uma própria Tocato, nossos clientes regionais, a gente trabalha com muitas construtoras, com muitas empresas que produzem coisas muito legais regionalmente. E essas empresas hoje elas não acessam o mercado financeiro para potencializar os seus negócios, enfim. Então hoje o nosso posicionamento ele praticamente... Tá ruim aqui? Tá. Então o nosso posicionamento hoje ele é praticamente a gente ser o elo de ligação entre os nossos clientes, as oportunidades que a gente enxerga regionalmente, e a gente de fato ajudar o empreendedor local aqui a buscar recursos, a buscar formas inteligentes de a gente, enfim, deixar a nossa impressão digital, o nosso legado aqui na nossa região. Então basicamente hoje a gente quer ser um ecossistema financeiro completo e não apenas um distribuidor de produtos no mercado financeiro. Então não vou me alongar nisso, tá, pessoal? Só queria um pouco situar vocês quem é a JB3, onde a gente está situado. O Giga e o João vão entrar de fato aí no assunto principal, mas trouxe algumas frases aqui que eu acho que são super importantes, e quando a gente não tem essa clareza, a gente usar a tecnologia, automação, enfim, é muito bacana, mas no final das contas a gente está automatizando algo que amplia a nossa incompetência, né? A gente acaba escalando a nossa incompetência, porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, não basta usar a tecnologia, ficar andando em círculos, não vai chegar a lugar nenhum. Então, entender o trabalho a ser feito torna a inovação previsível. Então, é dessa forma que a gente lida com inovação dentro de casa. Então, a gente, dentro dessa esteira, a gente olha para o estratégico, tático e operacional. Então a gente, a nível conselho de administração, a gente determina a direção da empresa. Então dessa direção a gente vai para um nível executivo, né, nível de diretoria, no caso o Giga como diretor operacional. A partir daí a gente elenca quais são as prioridades, e o Giga e o João a nível operacional definem essa esteira, o que a gente vai olhar primeiro, porque assim, dentro de uma empresa a gente pode olhar desde um controle, usar automação para um controle de presença, de ponto dentro da empresa, até de fato a gente olhar para o core do nosso negócio, e aí que a gente gasta bastante energia, investe o nosso tempo. Então acho que a gente consegue ir bem no micro, bem naquilo que a gente precisa extrair da tecnologia para alavancar o nosso negócio. E aí também, assim, no meu papel aqui, como CEO do negócio, encaixar as pessoas certas no lugar certo. Então o João já é nosso sócio há 7 anos aí na empresa. O João já passou por algumas áreas e foi impressionante. A gente sempre soube do talento do João a nível de tecnologia. Era um cara sempre destemido, arrojado, e sempre estava na vanguarda do que acontecia no mundo da tecnologia. E quando a gente criou essa nova frente, que a gente chamou de uma área de automação / IA, o João teve um crescimento, um salto expressivo dentro da empresa, e hoje ele entende muito do business e consegue traduzir tudo que a gente traça como estratégia do negócio para a ponta final, levar junto para o nosso assessor de investimentos, para os nossos clientes. Então hoje a gente vê na prática essas evoluções que a gente tem, e o João pilotando isso de uma maneira brilhante ali. Logo ele vai falar aí para vocês. Passo a bola para o Giga aqui, fazendo esse link aí do que é a JB3, agora entrando para
para o case prático aqui nosso. Valeu, pessoal, fico à disposição. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Faraco, sou o diretor de operações da JB3 Investimentos. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente fez a aplicação prática, né, dessa tradução do que o Jorge acabou de contextualizar, dessa clareza de estratégia para uma atuação prática para o dia a dia da empresa. Eu começo a minha fala fazendo uma afirmação, provocando que a maioria de vocês, empreendedores ou líderes de time, já possuem o recurso disponível dentro das suas empresas para estruturar uma área de automação ou de inteligência artificial voltada para a automação. Pelo menos foi esse o caso da JB3. Né? Como o Jorge bem disse, nós já tínhamos o recurso dentro de casa, talvez ele estava mal alocado ou alocado de forma ineficiente, e o nosso desafio foi justamente reorganizar essa estrutura, dando autonomia, né, e dando também alçada para que fosse executado esses projetos, né, com maior eficiência. Então, o que a gente fez a partir de então? Eu vou dar uns passos atrás, que antes de a gente começar essa estruturação da área e esses projetos estarem, de fato, com mais autonomia, com uma liderança direta, nós começamos uma prática que foi um alinhamento interno de cultura da empresa, onde quando as LLMs, a inteligência artificial começou a ficar hypada, nós adotamos uma política de fazer encontros para discutir internamente o que estava se passando no mercado, né, e notícias, e como que a gente poderia aplicar essas tecnologias no nosso dia a dia. Então a gente começou como algo muito orgânico, muito do dia a dia de pessoas interessadas. Nós começamos a ter um encontro sexta-feira, depois do almoço, onde a pauta era livre, mas o contexto era dentro de inteligência artificial. E dentro dessa esfera, digamos, desse grupo de pessoas, começaram a aparecer os mais interessados, as pessoas que já tinham mais habilidades, que estavam estudando mais o assunto, e essas pessoas começaram a ser protagonistas dessa reestruturação. Né? Então, essa cultura de inteligência artificial, na verdade, foi uma decisão que nós, como empresas, tivemos para que pudesse alavancar, né, o dia a dia e as estratégias que a gente fosse colocar em prática no decorrer, né, do nosso, enfim, da nossa trajetória. Então, essa cultura de IA já começou desde 2023 e agora, praticamente em 2025, foi quando a gente, de fato, reorganizou, né, o organograma, criamos a área, demos essa autonomia. Então, o caso da JB3, ele foi um caso bem específico, onde a gente já tinha profissionais que estavam alocados em algumas áreas. Então, por exemplo, o caso do João. O João, ele era um profissional que ele já foi o head de marketing, então ele foi protagonista em muitas iniciativas que a gente adotava já dentro da área de marketing. E, naturalmente, a gente já tinha orçamento, já tinha um dia a dia muito voltado para essa parte de automação dentro dessa frente. E quando começou a ter outras demandas de outros projetos, de outras áreas, que ficou mais evidente, né, a utilização desse tipo de tecnologia, né, um dos primeiros passos que a gente teve foi em pegar essas pessoas que estavam alocadas em áreas específicas, que já tinham até orçamentos, né, dedicados para a contratação de software, ferramentas, instrumentos, e alocar, né, sob gerência de uma única pessoa para ela conseguir dar vazão com mais celeridade em alguns projetos. Então esse foi basicamente o pano de fundo que a gente teve como pontapé inicial para trazer, vamos chamar assim, um protagonismo para a área de automação e inteligência artificial dentro da JB3. Não está passando aqui, tem que apontar. Opa. Aí, um outro ponto que é bem importante mencionar, que fez parte da nossa curva de aprendizado, foi a questão de ser mais diligente com processos. O que acontece? A IA ou as automações, elas não são nada eficientes quando você quer criar o processo. Então, a nossa ordem de priorização, quando nós decidimos, de fato, investir e dedicar mais energia para a estruturação dessa área, nós começamos priorizando aqueles processos que já existiam, que eles estavam maduros,
né, e que a gente entendia que haviam atritos que podiam ser solucionados com a aplicação de automações ou de inteligência artificial, né? Então, não foi assim, pô, vamos começar a criar uma área nova, um produto novo, sendo que nós não tínhamos experiência, não tínhamos maturidade, já pensando com viés de automação ou de inteligência artificial. Nós pegamos já os processos já existentes e fomos otimizando eles, deixando eles mais fluidos com a utilização, né, dessas novas tecnologias. Então, vou dar assim, 2 exemplos que nós utilizamos, que tivemos grande sucesso. O primeiro projeto que a gente utilizou para, de fato, que foi 100% desenvolvido com ferramenta de inteligência artificial, nós iniciamos também no ano passado um programa de Member Get Member. Né, para quem não está familiarizado, um programa de Member Get Member, você estimula ou cria incentivos para a sua base de clientes recomendar mais clientes. Né, então, esse foi um projeto que inicialmente a gente começou fazendo gestão através de planilha, através de e-mail, enfim, controles paralelos, né, e não tinha uma centralidade. E aí a gente resolveu, com base na maturidade que a gente foi ganhando dentro desse processo, nós entendemos que era um processo que estava preparado para a gente poder otimizar com inteligência artificial. E aí foi um dos primeiros projetos que o João abraçou e liderou ele do começo ao fim, onde a gente desenvolveu 100% de uma interface, 100% de disparos de mensagens para os clientes, o onboarding de novos clientes, tudo dentro de uma mesma ferramenta. E a grande vantagem de tudo isso é que foi uma ferramenta 100% desenvolvida de forma personalizada, ou vou chamar assim até ultra personalizada para as nossas necessidades. Então a gente tomou a decisão de não ir atrás de uma ferramenta de mercado, mas sim usar Lovable, N8N, enfim, N outras ferramentas para desenvolver dentro de casa essas soluções. Então esse foi um primeiro case, né, que nós tivemos na JB3. E o outro case que nós também utilizamos, que foi de grande sucesso, nós temos uma metodologia de meritocracia que nós chamamos de Super Ranking. Então é basicamente um Balanced Scorecard, onde tem diversos KPIs com metas, e a gente sempre deu visibilidade para o time como um todo acompanhar, né, esses KPIs. Só que tradicionalmente era uma dashboard dentro do nosso sistema interno, onde a pessoa tinha que entrar para poder ter visibilidade do desempenho dela ao longo do trimestre. Então o que a gente fez com a aplicação, com a criação da área? A gente criou um sistema que automatizou semanalmente um disparo com o resultado desse card de metas individualmente de cada colaborador, onde ele recebia pelo WhatsApp como é que estava a situação dele, das metas dele, e ainda com insights dos indicadores que ele estava menos performático e com sugestões do que ele poderia fazer para otimizar aqueles indicadores. Então, assim, o que eu quero passar para vocês, que o nosso caso, ele não é um caso que foi assim, mega desenvolvimento mirabolante. Foi muito mais entendermos aquilo que nós estávamos maduro e que a gente pôde aplicar inteligência, né, com ferramentas disponíveis a custo muito baixo e otimizar, principalmente pensando no impacto econômico-financeiro para a empresa. Então, a ordem de priorização, né, desses projetos que nós começamos a dar vazão através da área de inteligência artificial e automação, foi muito direcionado para áreas de negócios. Né? Então, esses foram 2 cases, né, que eu posso citar para vocês, depois o João vai detalhar um pouquinho mais outros cases que a gente tem, mas que nós tivemos grande sucesso pensando de forma simples como tirar atrito através dessas novas ferramentas e essas tecnologias. Então, basicamente, né, o que eu detalhei agora para vocês é esse fluxo. Né? Nós entendemos o problema, estamos sendo muito mais diligentes na criação do processo para aí, então, desenvolvermos a automação mais inteligência artificial. De nada adianta nós querermos não termos um processo muito fluido, que tenha muito atrito e querer aplicar a automação. Acho que isso foi algo que a gente aprendeu na prática. A gente até teve aí algumas iniciativas de outros projetos, mas eram projetos que nós não estávamos maduros processualmente dentro de casa para poder utilizar essas ferramentas. Então agora, digamos, o ponto de partida de qualquer projeto que nós vamos dedicar energia para ser desenvolvido dentro da área que hoje o João lidera, a condição é o processo já estar maduro, e não a gente ter que criar o processo já pensando em como utilizar a IA na criação do processo. E aqui eu vou detalhar um pouquinho para vocês o que é o nosso stack de ferramentas, né? O que hoje a gente tem de recurso que a gente utiliza para esses desenvolvimentos. Então, assim, eu fiz questão de colocar essas informações aqui para vocês. Como eu afirmei no começo, né, da minha fala,
que praticamente todas as empresas aqui presentes já têm recurso disponível para dar esse pontapé inicial. Vocês podem ver que são ferramentas completamente acessíveis para pequenas, médias empresas, empreendedores individuais. Então, hoje, basicamente, o nosso custo médio mensal é na casa de R$1.000 por mês e a gente tem acesso a esse stack todo aqui de ferramentas. Então, assim, o custo da tecnologia não é o problema, não é o desafio. Eu acho que é muito mais essa clareza, né, da estratégia para onde a empresa está indo, os processos que estão maduros e que devem ser aplicados, né, otimizados através dessas tecnologias. Então, Lovable, $100 por mês, N8N, Open Source, VPS, bot conversa, ChatGPT, Cloud e diversas APIs que a gente utiliza para integrar com sistemas. Então, assim, o tema da nossa palestra é para ser algo muito natural, como foi para a gente. Então, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa do mercado financeiro. E a gente foi organicamente entendendo como o mercado estava evoluindo e como que a gente poderia se servir dessas tecnologias, aplicando na prática o nosso dia a dia. Só um comentário que eu acho legal, pessoal. Hoje, assim, a gente é bem diligente com relação a esses custos que a gente tem com software, né? E a gente gasta hoje mais ou menos R$70.000 por mês com software. E sempre quando a gente traz, vem do João ou do Giga, algum custo incremental para a gente trazer mais automação, trazer mais IA para dentro do negócio, isso hoje é visto como uma solução e não como um custo incremental ali que a gente está tendo. Então, basicamente desses 70 mil hoje, um próximo projeto que já está no roadmap nosso é a questão da nossa rede social interna, né, que a gente tem com todo o time, etc. Hoje a gente gasta praticamente R$6.000 por mês. Enfim, o próximo projeto do João é a gente desenvolver a nossa própria ferramenta, então isso provavelmente vai dar uma economia para a gente de basicamente R$70.000 ano, né? Então, não é aqui que a gente economiza hoje nas ferramentas que a gente gasta muito dinheiro já no dia a dia e hoje a gente está conseguindo matar muitas delas através do João e do Giga na nossa nova área. Boa, perfeito. E não está passando aqui. Que ele dá um delay. Desativado. Então tá aqui, acho que resumidamente o mais caro não é a ferramenta, né? É operar sem o processo e sem os dados organizados e com um retrabalho. Acho que quem tenta começar querendo criar o processo, já pensando em automatizar esse processo simultaneamente, eu acho que é o caminho para o insucesso, é um caminho para o retrabalho. A minha sugestão, né, se eu fosse passar para vocês algum aprendizado que a gente teve e vocês estão querendo evoluir, né, nesse tema dentro da empresa de vocês, é que vocês peguem os processos mais maduros que vocês já tenham e reavaliem eles sobre a ótica dessas tecnologias. Eu acho que aí é onde está o pulo do gato, é onde você vai ser mais assertivo na aplicação e onde você vai capturar resultado com mais rapidez. Tá? Então, esse tema aí que o Jorge pontuou, de fato é a ótica que a gente está utilizando. Então, hoje a gente já está em vias de cancelar algumas ferramentas que têm custo recorrente bastante elevado, inclusive CRM, Pipedrive, tem esse software de comunicação interna, porque muitas vezes a gente acaba contratando um software mais pesado, que tem um custo recorrente alto, e a gente acaba tendo uma Ferrari na garagem e utiliza como Fusquinha. Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter cases semelhantes aí nas suas empresas. Então, muitas vezes, com uma ferramenta com essas tecnologias, você consegue criar algo ultra personalizado, uma espécie de micro SaaS que vai atender especificamente a demanda de vocês e, basicamente, com o custo da ferramenta. E colocar ela hospedada aí numa VPS ou num banco de dados para poder manter ela operacional. Então, o custo reduz drasticamente. Né? Então, hoje a gente está muito convicto que tem muita oportunidade de capturar economia, né, de despesa operacional com software, enfim, com outras tecnologias, transformando essas tecnologias em soluções desenvolvidas in-house e ultra personalizadas para o nosso cenário. Basicamente é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Eu vou passar agora a palavra para o João, que vai detalhar um pouquinho mais cada caso aí que a gente foi desenvolvendo ao longo desses últimos meses. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o João, responsável por operacionalizar, basicamente, tudo que foi falado até aqui. E... tem mais... Beleza. E assim, a minha parte agora é entrando um pouco mais na parte prática e técnica de como a gente aplicou isso dentro da JB3 e como você pode aplicar dentro da sua empresa.
acho que a realidade de qualquer negócio é que demanda nova surge o tempo inteiro, né? Pelo menos na minha mesa ali, cara, toda hora tem gente dando pitaco, dando palpite. E assim, como o Jorge falou, como o Guilherme falou, se não tiver clareza de onde a empresa quer chegar e não tiver uma ordem de prioridade definida, tudo vai virar urgência. E aí, como é que a gente resolve isso dentro da JB3? Trabalhando de dois modos, o modo foco total e o modo de sprint, tá bom? Então, até um caso que eu vou levar mais para frente do Financial Planning foi um modo de foco total, onde é uma estratégia, é uma ferramenta estratégica para a empresa, importante no core do negócio, na espinha dorsal, que a gente dedica ali 1 mês, 2 meses para entregar pelo menos uma solução, uma V1 operacional, para o time começar a testar e validar. Depois que entra no ar, ou se é um projeto com menos importância, digamos assim, ele entra numa janela de sprint, onde a cada 7, 15, 30 dias, a gente vai resolvendo um problema por vez, vai criando uma solução por vez. E aí, para ilustrar isso na prática, eu trouxe 6 cases que o Guilherme já deu spoiler de 2. Bom, e isso aqui está numa ordem também de dificuldade e também de como a gente foi criando. Então, a mensagem que eu quero deixar já de início é: não precisa sair construindo uma Ferrari. Dá para construir coisas pequenas, necessidades pequenas, resolvendo problemas específicos de áreas, tá certo? O primeiro case é a calculadora de remuneração, que é a nossa geração, o nosso carro-chefe de geração de leads, né, no DNA JB3 para a contratação de novos assessores. Ela inicialmente era uma planilha e ela cumpria bem o papel. Só que, cara, eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma planilha bonita, tá? E eu tenho um pouco de toque com design, layout, a Marissa, que é a nossa designer também, já fica no meu pé. E aí, simplesmente no Lovable, que é a plataforma de Vibe Code, eu subi a planilha com uma série de prompts ali, em menos de 1 hora eu criei uma interface, um design mais visual, mais limpo, que melhorou a experiência do nosso lead, do nosso usuário, e ainda ajudou a gerar mais conversões. Mas basicamente, a pessoa que quer se tornar assessor de investimentos, ela preenche a renda mensal desejada, já recebe uma... Teste som. Ela recebe uma série de projeções de Aqui, né? diferentes níveis de resultado e ainda, se quiser, ela pode estimar ali quantos ela vai captar por mês. Ela tem uma estimativa de quantos meses ela vai demorar para atingir essa renda Ícaro mensal. Gomes, Então, da assim, Microsoft. primeiro exemplo, uma ferramenta simples de geração de leads. Cara, gastei 1 hora para fazer isso. Claro, demorei muito tempo no passado para criar a planilha, que foi a base disso. Só um instantinho. João, desculpa, só um comentário. É mais um exemplo de um processo que já estava maduro e a gente utilizou as ferramentas de tecnologia para otimizar, né? Então, a planilha já existia há praticamente 1 ano e ela foi otimizada, né, com a ferramenta da inteligência artificial do Lovable. Já conectando com o nosso segundo case, se você converter no nosso anúncio para baixar a planilha, vai receber um contato do nosso chatbot. E aqui é para desmistificar um pouco. Não precisa sair agente de ASDR, agente de vendas. Cara, por que não começar com um chatbot? Esse aqui é no Bot Conversa. Ele tem integrações com o Pipedrive, o RD Station, via N8N, mas que é um pouco mais avançado, mas para quem está começando tem Zapier, tem Pluga, são opções mais fáceis e até não tão caras. Mas assim, para a nossa ideia, no volume de leads que a gente tinha, o nosso SDR não conseguia dar conta e a gente criou meio que um pré-SDR com o chatbot. Mas vocês podem ver, sequência por blocos, uma série de perguntas. Chega no final, dependendo da pergunta, ele está qualificado e pode ser convidado a agendar uma reunião. E se ele estiver desqualificado, ele entra numa outra esteira de nutrição para daí qualificar com o tempo. Então, assim, 2 ferramentas conectadas na área do DNA JB3. E aí, com isso, a gente conseguiu escalar o nosso atendimento e organizar todo o fluxo certinho. O case número 3, o Guilherme deu spoiler, aqui a brincadeira começa a ficar um pouco mais legal. Aí a gente entra na parte de agente de IA. Também feito com o N8N. Qual que é a ideia aqui? A gente tinha uma análise muito manual e lenta do nosso Super Rank. O Super Rank é o nosso conjunto de metas do time comercial. Tem 5, 6 indicadores por assessor. A gente tem basicamente aí 100, 120 assessores. Pensa, vezes 5, 6 indicadores, fica complicado de analisar. Qual que é a ideia? Num fluxo relativamente simples do N8N, ele basicamente lê o nosso banco de dados com as métricas, né, bem granulares de cada assessor, cai no agente do ChatGPT, que é a LLM da OpenAI, que faz essa análise e dispara diretamente no WhatsApp do assessor, entregando isso ali que vocês estão vendo. Uma análise insight semanal, traz o panorama geral, que eu bloqueei por questões de compliance, os destaques do assessor e as oportunidades de crescimento para a semana, dando um direcionamento onde aquele assessor tem que atacar naquela semana para melhorar o resultado dele. Isso é uma automação que roda toda semana e ainda no final ele deixa até um brinde para estimular o programa de indicação, que eu vou comentar mais para frente também.
E aí? Acabou a bateria? Foi. Tá. O nosso quarto case foi. Fechou. O nosso quarto case, a gente sobe mais um degrau. Aí sim, a gente entra naquela parte que o Guilherme falou, de começar a criar soluções mais ultra personalizadas. Qual que é o ponto? A gente tinha uma dificuldade grande de ter uma gestão completa e unificada do nosso time, de ter um CRM para os colaboradores. A gente tem vários CRMs disponíveis no mercado, o próprio Pipedrive, o RD CRM e tal, mas a maioria deles é focado num funil de vendas, em levar o lead do momento que converte até fechar uma compra, ou uma venda, enfim. E aí não atendia as nossas necessidades para o nosso time de gente e gestão. Então, com isso, a gente criou uma plataforma aí, novamente, com o Lovable, o Supabase, que é o banco de dados rodando por trás, todo o back-end, e tem algumas integrações que eu vou falar mais para frente. Mas a ideia aqui é o quê? A nossa gestora de gente tem um dashboard com todos os pontos principais relevantes, tem a parte de colaboradores, que ela tem todos os dados do colaborador ali, pode fazer desligamento, se for o caso. Tem a parte de interações, de registro de reuniões, one-on-one, pesquisa de clima, tudo ali documentado, e tem até uma micro IA ali dentro que faz um resumo condensado do que foi a pauta da reunião. Tem a parte de regra de relacionamento. E aí foi um pouco mais trabalhoso de fazer, porque o Jorge, que é o CEO da empresa, ele tem uma frequência de 2 meses de relacionamento com a nossa área de gente de gestão para fazer essa one-on-one, essa pesquisa de clima. Um assessor na ponta final é 6 meses, então a gente conseguiu diferenciar para a necessidade de cada nível, cada área também. E o mais legal dessa ferramenta é que por trás disso tudo também tem uma integração com o N8N, onde tem uma parte ali de comunicações. Então, um trabalho que a gente tinha muito era a Isa, né, a nossa gestora de gente, precisava mandar um WhatsApp para o time, mandar um e-mail para o time. Tinha que pedir para mim, para eu disparar via bot conversa, via RD Station, via Gmail, enfim. Agora tem uma seção ali dentro de comunicações que ela só monta a mensagem. Ela pode escolher uma pessoa, múltiplos colaboradores ou um time inteiro e já dispara automático, tudo rodando atrás pelo N8N. Então, assim, até o momento vocês podem ver as ferramentas principais, Lovable e N8N. E aí com isso, WhatsApp, Gmail e por aí vai. Tá? Ô João, só mais um comentário. Essa plataforma CRM de gente, muito possivelmente em poucos meses a gente vai cancelar outros 2 softwares que a gente utiliza, que já são softwares voltados, né, para gestão de pessoas, mas a gente utiliza basicamente para fazer avaliação 360 e o PDI. E pagamos, sei lá, R$ 2.500 por mês para um software que a gente usa 5% dele. Então, naturalmente, a evolução dessa ferramenta vai ser a gente implementar o PDI e a avaliação 360 e vai ter mais uma economia de R$ 2.500 aí por mês. E de recrutamento. Também. Aqui, o quinto case, que o Guilherme deu um pequeno spoiler antes, esse aqui é o meu xodó, esse aqui é o que, cara, abriu os caminhos propriamente ditos, aqui que eu fui explorando mesmo o que dava de fazer, que é a plataforma do Indica JB3. Aqui é mais um exemplo que não precisa sair construindo a Ferrari. Por quê? A gente começou com uma ideia, lá quando a gente lançou o programa de indicações da JB3, né, que o Guilherme falou, para estimular que clientes indicassem novos clientes e sejam recompensados por isso. O que acontece? Depois que começou a pegar atração, daqui 2, 3 meses, a gente começou a enxergar uma dificuldade de enxergar e analisar o desempenho do programa, de fazer realmente esse controle de indicações, controle de recompensas. E aí, com isso, a gente criou a primeira versão dele, que foi um dashboard. Tem um pequeno print aqui, mas para ilustrar, que daí a gente consegue ver o cliente que mais indicou, o assessor que mais recebeu indicações, o líder pode ter uma visão geral do time dele, ver quem está performando, quem não está. O Jorge, o Guilherme, como diretores, conseguem ter uma parte de CAC, de ROI, de receita. E, inclusive, deixa eu pegar uma colinha aqui, porque como é feito com Lovable, ele fica adaptado para o mobile também. Então, em termos de um ano de programa, já trouxe quase 90 milhões novos captados, uma receita bruta de mais de 170 mil reais, com quase 300 novos clientes no programa. Então, assim, o ROI bruto do programa está em 130%, e a gente consegue ver tudo isso aqui na plataforma ou na palma da minha mão, no meu telefone. Com o passar do tempo, a gente começou a sentir necessidade de também gerenciar, de fazer a gestão dessas indicações. E aí surgiu o CRM do programa, do projeto.
E aí, aqui sim, é um funil de vendas, onde a gente pode customizar quantas etapas a gente quiser, como a gente quiser. Tem também toda a parte de cards, de atividades, enfim, tudo que dá de fazer num CRM normal, a gente criou aqui. E é legal que, como é o mesmo sistema no Lovable e duas telas diferentes, é o mesmo banco de dados. Então, tudo está espelhado. Se um assessor, por exemplo, recebe uma nova indicação, já cai nas duas telas. Se ele dá ganho, já reflete lá no dashboard também. E por trás, tem umas pequenas automações também no N8N para fazer alguma sincronização com uma planilha, que era a nossa base de dados anterior. Então, a gente deixa como um espelhamento na planilha, só just in case ali, só para não se der M, a gente tem um plano B. E também para disparar e-mails. O assessor recebeu uma nova indicação, ele recebe um e-mail. Então, assim, uma mensagem aqui antes de entrar no último case, a gente atendeu aqui necessidades específicas de áreas específicas. E ferramenta, material rico, fluxo de chatbot, foi evoluindo para o sistema 1, sistema 2, criou uma V1, criou um V2. Então, assim, vocês podem começar pequenos e ir desbravando, tá? E um hack que eu posso dar para vocês agora, entrando um pouco mais na parte técnica, eu não sei programar nada de banco de dados. Eu entendo meio o que está fazendo, mas eu tenho o Cloud, que tem um conector direto no Supabase, e ele faz para mim. Claro, já deu problema? Deu problema, mas a gente é sempre bom ter um backup, um plano B, como uma planilha ali, para se der problema, tu consegue resolver sem ninguém saber, entendeu? Aí tu resolve sozinho, não dá ruim. Mas assim, essa do Cloud ou do próprio GPT, enfim, o Cloud é uma recomendação muito boa, tá? Conecta direto no banco de dados e ajuda vocês a produzir tudo isso aqui. Eu sei um pouquinho de SQL, do que ele está fazendo, mas tem hora que eu falei, cara, explica para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos, porque senão não tenho o que fazer. E agora, chegando no nosso último case, aí essa aqui foi foco total. Inclusive, eu estou até um pouco nervoso com ela, porque o pessoal está lá em Bento Gonçalves validando e testando. Então, daqui a pouco, o Guilherme vai ter que liberar um orçamento aí para eu gastar mais crédito ali no Lavo para arrumar. Mas, enfim, o Financial Planning hoje ele é o sistema que vai passar a guiar todo o atendimento da JB3. Então, hoje ela é o core principal da empresa. A gente ficou aí 5 semanas dedicado, muita reunião, muito alinhamento, batendo o processo ali. O pessoal me mandava, João, deu ruim aqui, deu ruim ali. E eu fui ajustando, então essa aí foi no modo foco total. E agora ele vai migrar para de janela e sprint. Alô, alô. Não, João, legal só comentar que mesmo essa ferramenta que a gente está olhando agora para o core do negócio, que foi uma fala do Giga e tu reforçaste aí na tua fala também, mas assim, nenhuma dessas nasceram sem o processo bem definido, né? Então, o próprio Financial Planning, isso já nasceu na nossa própria unidade de Tubarão, o pessoal já vem aplicando o Financial Planning há mais de ano já, e foram adaptando, ajustando, enfim, a nível de planilha para quando de fato a gente entrou com a automação, a gente já sabia o que deveria fazer e não a gente foi inventando com a roda andando, né? Isso, é verdade. A maioria das coisas aqui nasceram baseados de uma planilha, tá? Então é aquela coisa, vamos transformar a planilha num negócio aqui na Ferrari, entendeu? E aí aqui no Financial Planning, entrando um pouco mais na parte técnica, a gente tem dividido em algumas frentes, parte de dados, todas as informações essenciais do cliente, a parte de objetivos, e aí tudo aqui tem cálculo. Então, por exemplo, ela já botou ali que o objetivo financeiro, da independência financeira dela, tem que ter tantos de patrimônio, que se o aporte que ela tem planejado é o suficiente, então está tudo já integrado e faz o cálculo automaticamente. Então tem reserva de emergências, outros objetivos, a gente consegue puxar a posição de investimentos do cliente dentro da JB3, onde o assessor consegue avaliar se está de acordo com a meta, de acordo com o perfil dele como investidor, qual o nível de ajuste que ele tem que fazer em cada classe de ativo, por exemplo. Tem parte de PGBL, de sucessão familiar. E, por fim, tem até a parte de diagnóstico para o assessor conseguir ter uma noção de como está a saúde financeira do cliente. E, por último, tem o plano de ação, gera ações, ele lê o Supabase, lê o banco de dados, vê o que está preenchido, o que não está, o que está desbalanceado e já gera sugestões de ações automático para transformar toda essa estratégia e mapeamento em execução. Por fim, vou falar para vocês que, como o Guilherme e o Jorge falaram, a IA é a alavanca. Então, a gente usa a IA para escalar atendimento, otimizar processo, agilizar algum tipo de coisa. O processo é a base de tudo. E se você quiser receber um Financial Planning gratuito da JB3, é só escanear o QR Code que um assessor de investimentos vai te chamar para testar com vocês na prática a plataforma do Financial Planning. Fechou, pessoal? Muito obrigado.
gente abre para perguntas. Acho que tem um tempinho, não sei. Alguém tem uma pergunta? Boa tarde. Tá saindo? Boa tarde, agora estão me ouvindo. Eu queria saber o seguinte, vocês construíram, vamos dizer, vários sistemas dentro do Lovable para resolver esses problemas pontuais. Eles estão todos integrados entre eles lá no Lovable? Existe um banco de dados unificado para todos? E como que é o controle de acesso também? Cada um de vocês tem um acesso específico? Quem não pode ter acesso a tudo está com o seu acesso já reduzido? Como que está sendo isso? Legal, boa pergunta. A gente foi criando uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali, uma ferramenta lá, e essa semana a gente unificou. Então a gente está criando dentro do próprio Supabase um hub JB3 que está espelhando esses outros bancos para fazer uma única plataforma alimentando todos esses outros sistemas, até pensando já no futuro. Sobre nível de acesso, sim, o Guilherme tem um nível de acesso, eu tenho outro nível de acesso, os assessores têm outro nível de acesso. Te dando um exemplo, lá na plataforma do Financial Planning ou do Indica JB3, por exemplo, o assessor só tem acesso às indicações dele, então ele não pode ver mais de ninguém mais. O time operacional, que precisa ler os dados, ele tem uma visão de visualização. Então, ele só pode enxergar, não pode editar nada. O líder de time, ele consegue ver as dele e o do time inteiro. Né? E aí eu, como administrador do sistema, consigo enxergar tudo. Aí isso tudo é feito pelo Supabase, mas dá para fazer direto pelo Lovable, ou a minha dica, usa o Cloud, que daí economiza uns créditos. Fechou. Respondi? Respondeu, obrigado. Mais alguém? Porque o pessoal está com fome, né? Então... Boa tarde. Vocês comentaram bastante relacionado a processo, né? Para a gente conseguir automatizar, a gente precisa ter um processo bem definido. Hoje vocês têm um framework, um processo de trabalho para definir a maturidade dos processos para chegar na conclusão se vamos automatizar esse processo ou não? E aí como é que funciona quando vocês se deparam com um processo que tecnicamente tem um potencial alto de automação, porém não está bem definido? Vocês tem também uma estratégia, um framework para ajustar esse processo para que ele possa ser automatizado? Então, na verdade, não temos nada, esse método de construção de processo bem definido. Acho que o nosso nível de maturidade que temos até hoje, nós ainda estamos nos deparando com casos de processos já maduros dentro de casa e nós estamos colocando energia nesses processos. E aí, assim, o que acontece? Logicamente, quando a gente decide gastar tempo, gastar energia, gastar recurso numa automação para um processo, nós nos debruçamos sobre ele e estressamos ele ao máximo. Nós colocamos várias pessoas com diferentes óticas para estarem avaliando, para estarem colocando em execução o maior número de demandas em cima desse processo, para então entender se ele está maduro para a gente botar energia para um desenvolvimento através de automação, de alguma outra tecnologia. Mas não temos assim, um framework ou um método para fazer esse tipo de avaliação. Eu acho que é muito mais queimar tutano, queimar cérebro ali em cima para ver se realmente ele está bem desenhado ou com o mínimo de atrito e que não vai ter nenhuma inconsistência caso a gente escale para a aplicação da tecnologia. Vocês chegaram a executar algum tipo de análise de segurança nessas ferramentas desenvolvidas por alguma equipe de consultoria ou foi levado em consideração o que a IA desenvolveu? Não, então, a gente tem um especialista de banco de dados também dentro de casa, mas tudo é feito ali com o próprio Lovable, que é um tipo de auditoria mais simples, né? Mas eu já tenho um outro protocolo ali que eu gero junto com o Cloud, tá? Mas a gente não tem nenhuma outra consultoria externa e aí tem a pessoa responsável de banco de dados que trabalha numa outra frente de banco de dados, na parte operacional mesmo, que daí também faz um terceiro check ali. Tá? Mas é bem importante porque cada coisa que tu muda, cada funcionalidade nova, tem que ficar ajustando ali, então essa parte é realmente bem chata e pode dar bastante problema. Então tem toda a parte ali de auditoria de banco, de nível de acesso, de compliance, LGPD e tal, então tem vários protocolos ali que a gente tenta seguir, mas tudo feito com as próprias IAs mesmo, né? Mas a gente tem até que fazer um teste para tentar arrombar a porta ali. A gente está vendo um pessoal externo aí para tentar arrombar a porta de cada projeto.
Mais uma pergunta de curiosidade mesmo. Eu já mexi um pouquinho com N8N, com Lovable, e já teve o caso, por exemplo, da VPS atualizar, um processo estava funcionando quebrado nada, o Lovable fazer uma funcionalidade, pedir uma funcionalidade, ele alterar algo nada a ver, porque escapou o contexto. Hoje vocês têm algum tipo de processo de homologação, deixar no ambiente de teste por um tempo? Como é que isso funciona para, ok, isso aqui tá bom para produção, podemos rodar isso aqui? Pô, cara, é meio real time ali, né? Então, só que eu gosto de trabalhar por etapas, então eu faço uma modificação por vez, porque se dá problema e trava alguma coisa, eu consigo voltar à versão, né? Então, e aí como eu falei, sempre com o Claude desenvolvendo para o Lovable. Hoje eu nem mais faço prompt para o Lovable, quem faz o prompt para mim é o próprio Claude, entendeu? Mas eu sempre vou de pequenas etapas e pequenas melhorias, porque se dá problema é mais fácil de voltar do que mandar umas 5, 6 de uma vez só. Tá? Mas nunca tive problema de travar ali, eventualmente não. Tá? Pegar o gancho na pergunta dele, o Claude que você usa dentro do próprio Lovable ou separado? Não, na conta do Claude mesmo, que daí ele tem os conectores, tem conector do N8N, tem conexão direta com o Supabase, e aí lá no cloud.ai, cria a conta ali, a gente paga o plano ali de 110 por mês, e aí ele faz tudo por base de MCP, né, com a conexão entre com o Lovable, mas eu quase não mexo no Lovable mais. Ele atua direto dentro do Lovable, então O Lovable conectado. não, ele atende ele direto do Supabase, que daí mexe no background ali, no back-end back-end. do Lovable. Aí depois o próprio Cloud me gera o prompt do Lovable do tipo, Lovable, mexemos nisso no back-end, agora tu atualiza o front-end. Entendi, show. Valeu.